Boa noite, meus irmãos, que a paz seja convosco. Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Viver Cristo. Hoje teremos por tema é, Em tudo dai graças, o valor da gratidão. Hoje abordaremos esse tema bem interessante, né? Veremos ali o valor da gratidão, como diz também aqui a passagem, né? Em tudo dai graças. Então, analisaremos, né? é, Esse tema aqui, né? Que eu decidi trazer aqui para os irmãos. Peço já de antemão que os irmãos possam vir a deixar o, o vosso like, né, ali, também o seu comentário, para ajudar na divulgação dessa pregação, né, para que assim mais pessoas possam vir a ser tocadas, né, por meio do Evangelho do Reino e que assim mais pessoas possam vir para Cristo, né. Então, os irmãos possam vir a desde já ajudar na divulgação, compartilhando também essa breve pregação, né, e aqueles que são novos que possam vir a se inscrever no canal, né, e acompanhar as lives, né. Então, apostila. No caso, as estreias, né? Então, apostila aqui na tela, em tudo dai graças, o valor da gratidão. 1 Tessalonicenses 5,18. Em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus, em Cristo Jesus, para convosco. Agradecer pelo que temos é bem importante na nossa caminhada cristã. Isso se torna algo que o cristão fará frequentemente em sua vida, seja nas dificuldades, pedidos que foram concedidos, ajuda em momentos de medo, entre outros. Buscar agradecer é ideal para um cristão. Dessa forma, demonstramos a nossa alegria e prazer em tudo aquilo que Deus nos concede, seja no pouco ou no muito. Assim, buscaremos ver, por meio desse estudo, o valor da gratidão. Então, abordaremos esse tema, veremos esse grande valor ali de agradecermos, né? Como é importante também na vida cristã agradecermos, até mesmo ali, né, veremos benefícios da gratidão e malefícios, né? Então é comprovado cientificamente que agradecer traz benefícios para a nossa vida, né? Então, dando início aqui, a gratidão impede a murmuração e o orgulho. Quando nos encontramos em uma situação onde podemos reclamar de algo, em nossa volta surgem milhares de coisas para agradecer, seja bem materiais, o pão de cada dia, o nosso levantar, entre outros. Então, se surge ali alguma coisa para reclamar, né? Quando a gente vê ali na, no nosso meio ali, né? Se surge algo ali para reclamar, basta olharmos para o lado, para o ambiente que hoje nós estamos, né? Ali, e a gente vai ver que há várias coisas para agradecer, né? Olhando para nós mesmos, né? A nossa saúde, né? O fato de a gente ter olhos para enxergar, ouvidos para ouvir, né? Nosso corpo. Então, é realmente milhares de coisas ali que a gente tem para agradecer, né? Então, surge só uma coisinha para reclamar, mas em nossa volta há milhares para agradecer. E ao agradecermos, demonstramos ao nosso Deus o nosso contentamento diante das coisas que ele nos concedeu. Dessa forma, agradecer é bem importante na vida de um cristão. A gratidão afasta o orgulho e a soberba, pois ao reconhecer que tudo que temos vem de Deus, demonstramos humildade, dependência e alegria no Senhor. O coração grato não se exalta, mas se alegra em reconhecer a bondade e fidelidade de Deus. Então, estudos mostram que o ato de agradecer faz bem à nossa saúde mental e física, auxilia no bem-estar, diminui o estresse, previne a depressão, além de fortalecer o vínculo interpessoal. Então, vindo aqui, esse site aqui, né, BBC News Brasil, né, por que sentir gratidão faz bem à saúde? Se a gente desse aqui um pouco, ó. Expressar gratidão faz parte do movimento da psicologia positiva, que tem muitos estudos feitos nos Estados Unidos. Uma dessas pesquisas foi realizada com 200 estudantes e revelou que escrever listas de gratidão durante 9 semanas resultou em maiores taxas de felicidade e menos doenças físicas. Os alunos também começaram a fazer mais exercícios porque estavam se sentindo melhor com a vida. Então, ó, e são vários, né? Não somente esses, né? A gente tem vários estudos aqui que provam
gratidão provada por estudos de Harvard e faz bem para o cérebro. Então a gente vê e agradecer é bom, né? Além da alegria que sentimos ali, acaba por trazer benefícios para nós, né? Tanto ali no espiritual quanto no físico, né? No nosso corpo, na nossa mente ali. A gente acaba ali, né? Tendo essa alegria, além de ter nessa melhora também. Da mesma forma, quando algo que a gente consegue ali, né? Ou então a luta que a gente vence quando a gente apresenta diante de Deus e dá tudo certo, agradecer, né? A gente tem aquela vontade de agradecer a Deus, de louvar a Deus, né? Pelas coisas, por tudo ali que aconteceu. Então, nós rendemos graças a Ele e isso também faz bem, a gente sente uma alegria, né? Então, é importante que nós venhamos agradecer. Então, se surge algo ali para reclamar, busque agradecer, né? Porque além de que reclamar é algo que Deus não gosta, né? Reclamar é algo que Deus odeia. Reclamar só vai trazer malefícios para você, né? Além de dor de cabeça, além de dores corporais, pode trazer doenças. O que mais? Além de trazer um ambiente ruim, né? Você ficar um pouco mal. Então, se vier um pensamento, venhamos a nos controlar e buscar, né? Ali resistir esses pensamentos ali que não são legais, né? Pelo contrário, agradecer. Então, então, sempre que recebemos algo de Deus ou de alguma outra pessoa, devemos demonstrar essa gratidão. Assim apartamos, né? Assim nos apartamos do orgulho, a amargura, soberba e outros vários, né, sentimentos ruins. Em Deuteronômio 8, do 10, né, do versículo 10 ao 18, é apresentado alguns avisos que podemos aplicar em nossa vida. Então aqui vai trazer aqui alguns avisos, né? No contexto ali de quando Israel fosse ali herdar, né, a terra que foi prometida a cada um deles, né, ali o povo de Israel, eles não viessem a se exaltar e achar que por poder deles mesmos, né, eles alcançaram aquela terra, né, mas não. Foi por intermédio de Deus, né, foi por causa de Deus que concedeu a vitória, né, batalhou por eles. Então, a gente deve proceder da mesma forma, né, pois nos momentos de dificuldade é Deus quem nos auxilia, né. Então, lá em Deuteronômio, né, do 8, do versículo 10 ao 18, nós encontramos: Quando, pois, tiveres comido e fores farto, louvarás ao Senhor teu Deus pela boa terra que te deu. Guarda-te, que não te esqueças do Senhor teu Deus, deixando de guardar os seus mandamentos, e os seus juízos, e os seus estatutos que hoje te ordeno, para não suceder que, havendo tu comido e fores farto, e havendo edificado boas casas, e habitando-as, e se tiverem aumentados os teus gados e os teus rebanhos, e se acrescentar a prata e o ouro, e se multiplicar tudo quanto tens, se eleve o teu coração e te esqueças do Senhor teu Deus, que te tirou da terra do Egito, da casa da servidão, que te guiou por aquele grande e terrível deserto de serpentes ardentes e de escorpiões e de terra seca, em que não havia água, e tirou água para ti da rocha pederneira. Que no deserto te sustentou com maná, que teus pais não conheceram, para te humilhar e para te provar, para no fim te fazer bem. E digas no teu coração: a minha força e a minha força e a minha perdão, a minha força e a fortaleza da minha mão me adquiriu esse poder. Antes te lembrará do Senhor teu Deus, que é Ele, é o que te dá força para adquirires riqueza, para confirmar a sua aliança, que jurou a teus pais, como se vê nesse dia. Então, quando alcançarmos algo, ganharmos algo ali, temos que primeiramente pensar no nosso Deus, né? Quando adquirimos coisas, alguma conquista, algum sonho, né, ali, né, de forma, eu digo na forma secular, mas também no espiritual, né, por alguma luta vencida, alguma doença vencida, devemos pensar primeiramente no nosso Deus, né? É Ele quem nos dá a força para vencer, é Ele quem nos dá ali o auxílio, né, em meio às tribulações, em meio às dificuldades, é Ele quem nos concede nossos pedidos, né? Então, primeiramente pensar no nosso Deus e render graças a Ele, né? Pois tudo vem por meio da sua permissão, né? Nada passa se não for pela permissão de Deus. É Deus quem permite, né? Então, dessa forma, a gente tem que sempre pensar ali primeiramente no nosso Deus. E agradecendo, a gente vê que a gente não, como foi dito, né? A gratidão, ela impede a murmuração e o orgulho.
Então vai impedir que você murmure, mas também o orgulho. Ao você reconhecer que aquilo que você obteve, aquilo que você ganhou, aquilo que você conquistou, não foi por força sua, mas porque Deus permitiu, te auxiliou e te ajudou, você não se orgulha, você não fica soberbo, porque você reconhece que não foi por meio de você mesmo, mas Deus quem te ajudou, quem te auxiliou, né? E assim você agradece e percebe, né, que se não fosse por ele, você não alcançaria, né? Então a gratidão, ela traz isso, né? Ela traz essa humildade para nós, né? Acaba ali que a soberba se afasta de nós. Então é importante que nós venhamos agradecer a Deus, né, todos os dias, por tudo que ele tem feito, né, ali por cada um de nós. Então, dessa forma, vemos que quando alcançamos alguma vitória, uma conquista, devemos primeiramente render graças ao Senhor, pois é Ele quem nos capacita, Ele quem nos concede a vitória, Ele quem permite e concede o que pedimos. Assim afastamos de nós, né, toda a altivez e nos tornamos humildes perante o nosso Deus. Então, espero que tenha ficado claro essa questão de murmurar, né, acaba ali, perdão, a gratidão, né, ela impede a murmuração e o orgulho. Ao agradecermos, a murmuração é impedida, né? E o orgulho também a gente acaba não se ensoberbecendo, mas reconhecendo, né, em todas as nossas coisas e em meio a todas as nossas vitórias, né? Reconhecendo a Deus, a gente acaba ali por se humilhar, né? Então, é isso, né? Esse primeiro ponto aqui que foi abordado. Então, agora o segundo, murmurar faz mal e traz consequências, né? Estudos provam que murmurar influencia em nossa vida física e mental, pois só trazem pensamentos negativos para nós, causando estresse, dor de cabeça, entre outros malefícios. E mais uma vez eu trago aqui, né, mais um site aqui. É, a gente pode ver aqui, ó. É nesse daqui. É Terra, né, aqui. Entrando aqui, ó, a gente vê aqui, ó. Estudos sugerem que reclamar frequentemente pode causar mudanças estruturais no cérebro, prejudicando a resolução de problemas e funções cognitivas. Reclamantes crônicos apresentam maiores riscos de desenvolver sintomas de ansiedade, depressão e outras condições psicológicas, além de dificuldades em manter uma boa autoestima. Então, você vê aqui, traz muitos malefícios, ó. Pode causar até depressão. Tanto pensamento negativo que você tem. Agradeça em vez de reclamar. O sentido, por exemplo, de consagrar, agradecer a Deus por um alimento, né? Não é só agradecer porque o alimento ali tá na sua mesa, porque você vai comer aquele alimento, mas reconhecer que você tem ali a dentição, né, ali os dentes, para poder se alimentar, enquanto outras pessoas têm dificuldade para se alimentar, outras não conseguem engolir o alimento direito, mas você consegue. Você tem aquele alimento todos os dias, enquanto pessoas batalham para ter aquele alimento pelo menos ali uma vez na semana. Então, é agradecer. Agradecer, resumidamente, a nossa vida é agradecer. A gente tem que agradecer, porque é pouca coisa que a gente tem pra reclamar, e isso só traz malefícios pra gente, por que que a gente vai reclamar, né? A gente tem que agradecer, né? Tem que isso que é consagrar, né, um alimento ali, por exemplo, a Deus, né? Então, a gente poder utilizar, por exemplo, vamos supor que é um meio de trabalho, um computador, né? Você adquire um computador. Agradecer a Deus porque você tem esse computador, você consegue utilizar ele tranquilo, né? Você tem as mãos ali para utilizar o mouse, o teclado, você tem a visão para estar enxergando a tela, então é muita coisa que a gente tem para agradecer, né? Então, esses foram exemplos ali de coisas, né, que acabam sendo ali materiais, mas também tem ali aqueles que já são no sentido espiritual ou também até relacionado com doenças, né? Venceu uma doença, venceu alguma dificuldade ali, tava passando ali por questões de saúde, então a gente venha mais agradecer, ó. Já diz aqui, né? Apresentam maiores riscos de desenvolver sintomas de ansiedade, depressão e outras condições psicológicas, aqueles que reclamam muito, né? Então tem outro até estudo aqui, né? De pessoas aqui relatando que causa estresse, né, ali, radioagência, então é importante que nós venhamos a agradecer cada vez mais, né? Reclamar só traz ali malefícios, né? Isso aqui foi só alguns que eu coloquei, ó, mas
tem causas piores, como a gente viu ali a depressão, né, que pode ser causada, né. Então, agora entrando aqui no ponto bíblico, outro ponto a ser destacado é que a murmuração traz consequências sérias. Na Bíblia, vemos que o povo de Israel passou 40 anos no deserto, como resultado de sua constante reclamação. Mesmo com Deus suprindo todas as suas necessidades, eles continuavam a murmurar, apesar de estarem sendo fartos. Como consequência, o Senhor se irou contra aquela geração e ela não pôde entrar na terra prometida. A gente encontra isso em Números 14, do 26 ao 30. Depois falou o Senhor a Moisés e Arão, dizendo: Até quando sofrerei essa má congregação, que murmura contra mim? Tenho ouvido as murmurações dos filhos de Israel, com que murmuram contra mim, dizendo-lhes: Vivo eu, diz o Senhor, que, como falastes aos meus ouvidos, assim farei a vós outros. Neste deserto cairão os vossos cadáveres, como também todos os que de vós foram contados segundo toda a vossa conta. De 20 anos para cima, os que dentre vós contra mim murmurastes. Não entrareis na terra pela qual levantei a minha mão, que vos faria habitar nela, salvo Caleb, filho de Jefoné, e Josué, filho de Nun. Então, basicamente ali, milhares de pessoas, por reclamarem, elas não entraram na terra prometida. Então, por palavras, você pode ver, por palavras, né? Por causa de palavras, né, ali, que poderiam ser evitadas, o povo não entrou na terra. Só salvo ali Caleb e Josué. Somente eles entraram ali na terra prometida. Então, que venhamos a evitar reclamar, né, murmurar. É bom a gente exercitar a gratidão, né? Mesmo que em momentos ali que parece ser básicos, né? Parece ser naturais de tantas vezes que a gente faz. Pode ser num banho, agradecer pela água que tem para tomar o banho, pelo sabonete que tem, né? Pelo shampoo, né? Pode ser ali ao acordar também, acordar, né? Ali mais uma oportunidade de vida. O teto que você tem ali, né? O canto que você tem para dormir, então é muita coisa para agradecer, né? E o povo, ele não sofreu somente, né? Ele não somente sofreu essa causa pela reclamação, mas também outras coisas, né? É, e o povo, ele não somente sofreu isso aqui, né? Por causa da reclamação, mas também outras coisas acabaram os afligindo, né? Devido terem irado a Deus com suas murmurações. A gente pode encontrar aqui em Números 21, do 5 ao 6, o povo sendo afligido com serpentes, terem murmurado, ó. E o povo falou contra Deus e contra Moisés: Por que nos fizeste subir do Egito para que morrêssemos nesse deserto? Pois aqui nem pão nem água há, e a nossa alma tem fastio deste pão tão vil. Então o Senhor mandou entre o povo serpentes ardentes, que picaram o povo, e morreu muita gente em Israel. Então, por terem reclamado, Deus enviou ali serpentes ardentes que acabaram, né, ali matando, né, muita gente ali, Israel. Tudo isso por causa da murmuração. Outro exemplo, Números 14, do 36 ao 37, onde os homens ali, né, que acabaram por fazer a congregação de Israel murmurar, sofreram de morte de praga. E os homens que Moisés mandara espiar, né, a espiar a terra, e que, voltando, fizeram murmurar toda a congregação contra ele, inflamando a terra. Aqueles mesmos homens que infamaram a terra morreram de praga perante o Senhor, então, devido à murmuração. Então a gente vê que traz consequências. Murmurar faz mal e traz consequências para a nossa vida. Tanto a vida física, a vida secular, mas também a espiritual. Traz malefícios para nós. A gente tem que buscar agradecer mais e reclamar menos. Portanto, é importante que venhamos sempre a agradecer, afastando de nós toda murmuração, para que assim não venhamos a sofrer como o povo no deserto. Então, espero que tenha ficado claro nessa questão de que murmurar, além de fazer mal, né, estudos ali provam isso, traz consequências, e nosso Deus não tem prazer na murmuração. Ele tem prazer em um coração grato. Ele se alegra em um coração grato, então temos que agradecer, né, pelas coisas que ele fez, principalmente por ter nos removido do lamaçal do pecado e ter nos trazido para sua maravilhosa luz, né? Ter nos mostrado a sua verdade. Então, obedecer a Deus e agradecer. Então,
A gente finaliza aqui, agora entra em não murmurar traz um bom testemunho. Então, outro ponto bem importante é que não murmurar traz um bom testemunho. Um cristão que não murmura, ele traz um bom testemunho, né? Em Filipenses, do 2, do 14 ao 15, encontramos uma exortação do apóstolo Paulo com relação às murmurações e às contendas. Filipenses 2, do 14 ao 15. Fazei todas as coisas sem murmurações, nem contendas, para que sejais irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus, inculpáveis no meio de uma geração corrompida e perversa, entre a qual resplandeceis como astros no mundo. Então, ao pararmos de fazer as coisas sem murmurações e sem contendas ou brigas, né? A gente dá um bom testemunho, nós nos tornamos irrepreensíveis e sinceros, né? E nos tornamos inculpáveis no meio dessa geração corrompida e perversa. Pelo contrário, as pessoas que se encontram no mundo vão reparar que a gente acaba por agradecer muito, né? E isso traz também uma ambientação boa, né? Então, venhamos a deixar de reclamar. Novamente aqui, né? Mais uma exortação. A gratidão, ela nos leva a dar um bom testemunho, pois quando agradecemos, mesmo pelo pouco, reconhecemos com alegria até mesmo, né, ali as menores conquistas, aqueles que estão no mundo observam o nosso modo de viver e se inspiram. Assim, através do nosso exemplo, podemos alcançar mais vidas para Cristo. Um servo de Deus não vive reclamando, mas vive agradecendo, até mesmo nas tribulações. Podemos citar como exemplo o apóstolo Paulo em 2 Coríntios 12, do 9 ao 10, que admite sentir alegria e prazer ao sofrer por causa de Cristo. Né? Lendo aqui, e disse-me, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. Por isso sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo. Porque quando estou fraco, então sou forte. Então, Paulo, ele não reclamava. É difícil, admito que é, né? A gente também não é robô ali para não estar reclamando, mas que não venhamos a reclamar. Os apóstolos, eles buscavam não fazer isso, né? Não reclamar. Pelo contrário, a gente vê aqui que eles acabavam era por se alegrar por sofrendo por causa de Cristo, né? Então, que da mesma forma, venhamos agir, buscar agir, né? O fato é complicado, né? A gente também não é robô ali pra não estar reclamando. Algum momento pode ser que escape. Mas buscar agradecer mais, né? Quanto mais a gente agradece, quanto mais a gente exercita ali a gratidão, menos chances da gente acabar reclamando. E também podemos mencionar Atos 5, do 40 ao 41, onde os apóstolos se alegraram de serem dignos de padecer afronta por causa do nome de Jesus, né? E concordaram com ele, e chamando os apóstolos, e tendo-os açoitado, mandaram que não falassem do nome de Jesus, e os deixaram ir. Retiraram-se, pois, da presença do conselho, regozijando-se de terem sido julgados dignos de padecer afronta pelo seu nome. Então, a gente vê aqui, ó, eles não reclamaram, eles se alegraram. Mesmo sofrendo, mesmo ali sofrendo dores, eles não reclamaram, ah, que dor. Eles não falaram, ah, meu corpo tá todo dolorido, ah, tô todo machucado, ah. Não, eles se alegraram em vez disso, né? Então, eles não buscaram reclamar, pelo contrário, agradecer. Mesmo padecendo ali, né, afrontas e até mesmo ali, né, sendo açoitados. E o nosso mestre mesmo afirma, para nos alegrarmos quando padecermos injúrias, afrontas, ameaças e dificuldades por causa de seu nome. Bem-aventurados sereis quando os homens vos odiarem, e quando vos separarem, e vos injuriarem, e rejeitarem o vosso nome como mal, por causa do Filho do Homem. Folgai nesse dia, exultai, porque eis que é grande o vosso galardão no céu, pois assim faziam os seus pais aos profetas. Então, hoje é mais difícil, né, ali a gente sofrer ali açoites, né, ali a gente acabar sendo espancado por causa do evangelho. Isso já é algo mais difícil hoje, mas a gente sofre ali, de certa forma, afrontas psicológicas, né? A pessoa acaba ali por nos ofender, acaba por nos xingar, acaba ali, né, por tentar nos humilhar. Então, embora a gente não passe ali por físicos, a gente passa ali também pelas psicológicas, né? Mas da mesma forma, a gente não deve buscar reclamar. Ao contrário, agradecer, né? Então, embora nenhuma dessas passagens mencione diretamente que os discípulos agradeceram,
vemos que tudo isso serviu como um poderoso testemunho, ou seja, eles não reclamaram, né? Se a gente parar para analisar. Mesmo em meio ao sofrimento, eles não murmuraram, mas permaneceram firmes. O maior exemplo disso é o próprio Senhor Jesus. Ele entregou sua vida por nós, e mesmo sendo humilhado, espancado e açoitado, não reclamou em momento algum. Pelo contrário, permaneceu em silêncio diante de seus acusadores e ainda perdoou os que o maltratavam. Então, se nem Jesus reclamou quando sofreu por causa de nós, da mesma forma a gente deve buscar agir. Nem o próprio Senhor Jesus, que sofreu aquilo tudo por amor a nós, reclamou. Pelo contrário, ainda agiu com compaixão perante seus inimigos. Então, né, perante aquelas pessoas, né, que acabavam ali por se encontrar não se encontravam na verdade, né? Ainda pediu pro Pai que os perdoassem, né? Isaías 53, versículo 7. Ele foi oprimido e afligido, mas não abriu a sua boca. Como um cordeiro foi levado ao matadouro, e como a ovelha muda perante os seus tosqueadores, assim ele não abriu a sua boca. Lucas 23, versículo 34. E dizia Jesus: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. E repartindo as suas vestes, lançaram sortes. 1 Pedro 2, 23. O qual, quando o injuriavam, não injuriava, e quando padecia, não ameaçava, mas entregava-se àquele que julga justamente. Então, por esse motivo, os problemas que enfrentamos hoje não devem ser motivo de murmuração. Pelo contrário, devemos ser gratos a Deus por nos permitir viver em tempos em que temos acesso tão amplo à sua palavra, algo que muitos no passado não tinham, só sofriam para ter acesso ao Evangelho. E nós aqui reclamando que passamos por certas dificuldades, mas temos ali a facilidade para ter acesso ao Evangelho, para pregar, para falar de Cristo. A gente tem essa facilidade, mesmo assim reclamamos. Temos liberdade para orar, aprender, congregar e compartilhar o Evangelho. E isso por si só já é motivo de louvor. Esse silêncio de Jesus diante da injustiça, né, ali, e do sofrimento, surpreende até os que não creem, pois demonstram uma humildade, obediência e domínio próprio imenso. Então até aqueles que não creem nele acabam por ficar perplexos, né? Acabam por ficar surpresos, porque mesmo padecendo aquilo tudo, ele não reclamou. Embora não tenha agradecido, ele não reclamou. Ele nem ameaçou, nem falou mal, pelo contrário, perdoou, agiu com compaixão, né? Esse comportamento de Cristo nos ensina que a gratidão, mesmo em meio à dor, é uma marca de quem verdadeiramente conhece a Deus. Se Jesus, em meio a esse grande sofrimento, manteve a paz e demonstrou perdão, quanto mais nós devemos aprender a agradecer, mesmo nos dias difíceis. Jesus nos deu exemplo. A nossa parte é buscar fazer da mesma forma. Então que não venhamos a buscar reclamar. A gente sabe que é difícil, mas se vier ali um pensamento de reclamar, né? Analise ali o ambiente, analise o que você tem para agradecer e exercite a gratidão. Que, né, hoje temos ali a facilidade de conhecer o Evangelho, saber das Escrituras, né? O que nós passamos hoje não é motivo de reclamar, né? Se passamos por dificuldades, a gente deve deixar nas mãos de Deus e acabou, não falar mais nada, né? De fato é difícil, mas temos que exercitar isso, né? Então espero que tenha ficado claro essa questão aqui, né? De que não murmurar, né? Traz um bom testemunho. As pessoas, elas acabam por ficar ali surpresas, né? Pelo seu agir, se acabar não reclamando. Então, finalizando aqui, entrando nesse último, né, aqui, e aí entrando na conclusão, a gratidão, ela é uma forma de adoração contínua. Agradecer não é somente um ato de educação, mas de adoração contínua. Ao agradecermos a Deus, mesmo que nos mínimos detalhes, não estamos apenas fazendo um ato de educação, mas orando, pois o agradecer é uma forma de oração. Agradecer é uma forma de adorar a Deus. Agradecer é uma forma ali de orar ao nosso Deus, né? Mesmo que pelas mínimas coisas. É uma forma, né? Deus, ele tem prazer em um coração grato, né? Deus se alegra de um coração grato. Temos que agradecer. Então, convido os irmãos nesse momento a deixarem de lado todos os pensamentos negativos e as preocupações e se voltarem a Deus em gratidão por tudo que ele tem feito por cada um de nós. Observe ao seu redor os objetos que você possui, o meio pelo qual você está assistindo essa pregação, o teto que o abriga, o lugar onde você está sentado ou deitado,
Não somente isso, mas entre outras coisas, né? E agradeça, né? Agradeça pelo que você tem, agradeça pela sua saúde, agradeça pela sua vida, agradeça pelo seu estado financeiro, mas também agradeça pelo seu estado espiritual. Confie em Deus. A palavra tem ali a nos trazer, né? Murmurar só traz malefícios. A gente tem que agradecer, procurar agradecer, exercitar a gratidão. Ela tem grande valor na vida de um cristão. Temos que buscar ali agradecer todos os dias, ao nosso levantar, durante o dia, quando a gente for dormir, agradecer sempre. Como diz ali a passagem, né, que a gente leu no início, em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Temos que buscar agradecer. A gratidão é importante na nossa vida, né? Esse simples exercício é uma poderosa estratégia contra a murmuração, pois nos lembra de tudo que Deus já nos concedeu. Mas não se limite aos bens materiais. Olhe para os milagres que o Senhor operou em sua vida e principalmente agradeça por Ele ter revelado a sua verdade a você. Isso é graça imerecida e merece toda a nossa gratidão. A gente vê aqui Davi, né, em Salmos 92, versículo 1 a 2, na versão NVI. Como é bom render graças ao Senhor e cantar louvores ao teu nome, ó Altíssimo. Anunciar de manhã o teu amor leal e de noite a tua fidelidade. Também Salmos 34, versículo 1, na versão Almeida Corrigida Fiel. Louvarei ao Senhor em todo o tempo, o seu louvor estará continuamente na minha boca. Agradecer é importante. Temos que buscar agradecer. Todos os dias, em todos os momentos, né? Agradecer sem cessar. Da mesma forma que orar sem cessar, né? Agradecer sem cessar. É o que a gente tem que fazer, né? As misericórdias do nosso Deus, por Ele ser misericordioso, perdoar nossa dívida impagável, ter nos removido do pecado, ter nos removido do engano, ter nos trazido para sua maravilhosa luz. Agradecer é importante. Temos que agradecer todos os dias, todos os dias. Não há motivo de reclamar, não há motivo para reclamar. Se escapou a reclamação, né? Claro que a gente não é robô, em algum momento pode ser que escape, mas que venhamos a pedir perdão e buscar agradecer, deixar tudo nas mãos de Deus, né? É importante. Então, espero que tenha ficado claro aqui, né, esse estudo, né? A gratidão também é uma forma de adoração contínua, mas, né, entrando aqui na conclusão, espero que tenha ficado claro nesse estudo, que os irmãos possam reconhecer o valor da gratidão. Em tudo dai graças, em tudo, tudo dai graças. Espero que os irmãos possam ter reconhecido o valor da gratidão. É importante na nossa vida, né? Nós que somos cristãos, né? Nós que somos seguidores de Cristo, é importante que venhamos agradecer, né? Que esteja presente nas nossas vidas a gratidão. Portanto, irmãos, que venhamos agradecer a Deus por tudo que Ele fez em nossas vidas, seja na vida secular ou espiritual. Possamos render louvores, honras e glórias a Ele por intermédio de Jesus, pois Ele é digno de toda a nossa adoração. Salmo 103, versículos 1 ao 2. Bendiz a minha alma ao Senhor, em tudo o que há em mim, bendiga ao seu santo nome. Bendiz a minha alma ao Senhor, e não te esqueças de nenhum de seus benefícios. Então, que não venhamos a esquecer, né, pelo que Deus fez por nós, né, ali. Também ao entregar, né, seu único filho, seu filho amado, né, por amor a nós, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna, né. Então, que venhamos a agradecer ao nosso Deus todos os dias. Venhamos a render graças ao nosso Deus todos os dias. E essa é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Então, irmãos, espero que tenha ficado claro. Esse valor da gratidão é bem importante agradecer. Muito importante, é essencial que venhamos agradecer. Então, espero que os irmãos possam ter sido edificados e que tenha ficado claro, né, esse valor da gratidão. É importante, irmãos, é importante. Então, peço já de antemão que os irmãos possam vir a deixar o seu like, deixar o seu comentário, para ajudar na divulgação dessa pregação, né? Se inscrever também no canal, aqueles que não são inscritos, para que assim mais pessoas possam vir, né, a conhecer, né, e ser tocadas por essa mensagem, né? Também recomendo aqueles que são novatos a conhecer a Igreja de Deus. Temos o site aqui que estará nos comentários, mas também na descrição, igrejadedeus.com.br, onde teremos aqui o discipulado,
onde tem ali toda essa doutrina, e também os pontos de fé, além do Revelando Apocalipse, né? O estudo ali do Apocalipse. Então, também gostaria aqui de recomendar alguns canais, né? O Caminho Estreito, lives ali, né? Todas as terças e quintas, a partir das 9 horas. Então, também aqui tem vários estudos, né? E aqueles que são novos possam vir a conhecer também. Também temos o canal aqui do Evangelista Flávio, né? Do nosso irmão Flávio. Lives todas as sextas, né? A partir das 8 horas ali. E sábado, a partir das 10h30 também. Então, muitos vídeos aqui, mais de 1000 vídeos, né? Sobre os estudos. Que os irmãos também possam vir, né? Ali. Aqueles que são novos, né? Também vir a conhecer. Também temos aqui, né? O canal do nosso irmão Matheus Veriano. Tem vários vídeos aqui também, né? Então, bem interessantes também. Né? Também a falsa religiosidade. Bem importante também essa questão. E também o canal do nosso irmão Thompson, né? Ali, live todos os domingos, às 8 horas. Aqueles que são novos que também possam vir a conhecer esse canal, né? Vários estudos aqui. Então, espero que cada irmão, cada novato, né? Cada um possa ter sido edificado por meio dessa palavra. Agradeço a cada um que veio aqui, né? Escutar essa breve meditação. Que venhamos a praticar, né? E exercitar a gratidão em nossas vidas. E agradecer, né? A Deus. Resumidamente, a nossa vida é isso, né? Agradecer. Então, agradeço a cada um que veio escutar essa breve meditação. Que Deus possa continuar nos abençoando e nos livrando de todo mal. Que Deus nos conceda uma ótima noite de sono e que a paz seja convosco. Assim finalizo a pregação em nome de Jesus.